Pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre gestão da cadeia de suprimentos e o que vem a ser cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos, lembram lá no comecinho da nossa disciplina quando nós conversamos que a logística ela engloba desde o início do fornecimento inicial até o consumidor final? Então toda a movimentação, armazenagem, aquisição, todo esse movimento de mercadorias, seja produtos em processamento, seja semi-acabados, seja produtos finalizados, seja matéria-prima, todo esse movimento, desde o fornecedor inicial até chegar no cliente final, todos os elos dessa corrente a gente chama de cadeia de suprimentos. Bom, e o que acontece quando não há uma coordenação, quando essa cadeia de suprimentos não trabalha em conjunto? Acontece o que a gente chama de efeito chicote. Trouxe esse rapazinho aqui para poder exemplificar. Vamos ler esse conceito aqui de efeito chicote. Ó. É o fenômeno causado quando a variabilidade da demanda em cada elo da cadeia de suprimentos é ampliada, ou seja, do cliente final para o fornecedor inicial. Ah, professora, o que é isso? Não entendi o que você falou. Bom, vamos lá. Fica muito retardado fazer isso com vídeo. Estou me sentindo retardada. Em sala de aula, vocês pelo menos fingem, né? Um risinho, digamos assim, né? Finge que achou graça, eu fico um pouquinho mais satisfeita. Mas vamos lá. Bom, o que é esse efeito chicote? Efeito chicote é quando o meu cliente final, né? Eu tenho uma cadeia de suprimentos, desde o fornecedor inicial até chegar lá para o cliente final. Quando há uma variação da demanda lá nesse meu cliente final, muitas vezes essa variação é pequena. Só que se esses elos dessa cadeia de suprimentos trabalham de forma desconecta, não há ali uma proximidade, não há um trabalho em conjunto, o que lá no meu cliente final é uma pequena variação num elo antes, sei lá no fabricante da parte final do produto, vai ter uma pequena variação no outro que faz uma etapa anterior, a variação já vai ser maior, e essa flutuação, o que aparentemente é uma demanda pequenininha lá, vai causar um efeito de altos e baixos em estoque impressionante. Olha aqui um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Então nós temos um produto X lá, onde a demanda desse produto normalmente nos últimos meses foi de 50 unidades. Então o consumidor pede 50, o varejista tem 50 em estoque, faz um pedido de 50 para o distribuidor, que tem 50 em estoque, faz um pedido de 50 para o fabricante, e o fabricante para o seu outro fornecedor, enfim. Então nós temos aí uma demanda constante de 50 unidades. Só que no mês seguinte, no mês 2, o consumo, a demanda desse item passa para 53 unidades. Aí lá no varejo, para ele atender essas 53 unidades, ele vai fazer um pedido de 56. Por quê? Se ele trabalhava com 50 itens em estoque, ele precisa 3 a mais para atender esse pedido, já até dependendo com um pouquinho de atraso, e mais 3 unidades para o próximo mês já ficar 53 em estoque, já que entende-se que uma vez que aumentou, essa vai passar a ser a demanda. O varejista, o distribuidor aqui, para atender esse pedido de 56 unidades, como ele trabalhava com 50, ele vai pedir 12 a mais para quem fornece para ele. Vai pedir 62 unidades. Por quê? Ele precisa repor as 6 que ele ficou no negativo para atender o cliente e ficar com 56 para o próximo mês, que ele entende que como o varejo comprou 56 dele, como eles não têm diálogo, ele entende que a demanda vai passar a ser 56. O fabricante, como recebeu um pedido com 12 a mais, ele vai pedir 24 a mais de quem vai fornecer para ele. Por quê? Ele entende que ele tem que repor ali, abastecer esses 12 que quem pediu para ele pediu a mais, e ainda ter mais 12, ao invés de ter 50, ele tem que ter 62, porque ele entende que essa passou a ser a demanda, e o negócio cresce. Só que aí chega no mês seguinte, no mês 3, o cliente pede 53 de novo, manteve no 53. Ok, o varejista vai ter 53 ali, ele teve uma pequena flutuação, voltou ao normal, manteve as 53 unidades. Só que o distribuidor,
Também ele tinha 53 em estoque, só que ele vai diminuir o pedido dele. Por quê? Porque ele tinha um estoque restante ali do outro. Então ele vai diminuir o pedido dele para 50. Aqui, para ele poder manter esse estoque 53, ele tinha pedido 12 a mais, ele vai pedir 38 ao invés de pedir 50. O outro tinha pedido 24 a mais, então ele vai pedir uma quantidade menor para poder suprir aquilo ali. Então, para ele não ficar com o estoque guardado. Então, essa variação da demanda vai acontecendo assim. Peço muito no mês, no outro mês eu não vou pedir nada, porque aparentemente para esse cara aqui, ó, passou a ser sempre 56, para esse cara aqui ele achou que era 62, para esse cara aqui ele achou que era 74 unidades. Então, no outro mês, como na verdade eles só receberam um pedido, só veio um pedido de 53 do consumidor final, isso tem um forte impacto aqui, ó, que chega lá no último fornecedor, ao invés dele pedir os 53, que é o que realmente houve de variação, ele vai pedir quanto? 12. Então, assim, ou ele vai fornecer, né, 12. Então, 2, desculpa. Então, uma pequena variação no meu cliente, tem uma bebezinha brincando ali. Então, uma pequena variação no meu cliente vai fazer com que toda a cadeia de suprimento, se ela não conversar, se ela não tiver uma integração, que aconteça esse efeito aqui, ó. Olha só essas linhas. Ó, vamos pegar aqui. A linha azul é a do consumidor. Era 50, subiu um tiquinho para 53 e manteve. Essa foi a variação da demanda. Qual que é o impacto no varejista? Olha, ele acabou pedindo um pouquinho a mais, mas logo estabilizou. O distribuidor, que é o verde, ele pediu um pouco a mais, depois ele pede um pouquinho a menos até estabilizar. O fabricante, ele pediu bastante a mais, depois ele pede bastante a menos, um pouco a mais, depois ele estabiliza. O fornecedor inicial, lá no começo, olha como ele entende que está acontecendo essa alteração de demanda. Fica doido. Por isso tem que haver, se houvesse um diálogo entre esses personagens, né? Esses integrantes dessa cadeia de suprimento, eles entenderiam que na verdade essa variação foi só de 53. Ninguém faria grandes estoques, ninguém faria altos pedidos, depois baixos pedidos, para simplesmente manter ali esse estoque de 53 unidades, que é o que é realmente a alteração que aconteceu na demanda. Então, quais são os problemas desse efeito de estoque? Primeiro, aumenta os custos de estoque, né? Como eu tenho ali altas variações, às vezes eu tenho muito capital retido, e aí eu faço uma grande previsão para aquilo, então eu acabo tendo sempre momentos com muito estoque. Eu tenho que ter, por exemplo, um capital de giro muito maior para eu poder conseguir manter ali esse alto estoque. O lead time de ressuprimentos, que é o tempo, né, desse ressuprimento, acaba sendo prejudicado, porque como há uma variação, os elos ali daquela corrente ficam sem entender e acabam não conseguindo cumprir os prazos, né? As entregas ficam prejudicadas. O custo de transporte de mão de obra aumenta, porque como às vezes eu tenho um pedido muito grande, depois um muito pequeno, eu tenho que manter uma estrutura ali de pessoal, de local para armazenagem alta, que é sempre para contar com aquela quantidade maior. A disponibilidade do produto pode acontecer problema de stockout, né? De faltar produtos ali devido àquelas variações, e pode ter desgaste de fornecimento. Um mês eu peço muito, outro mês eu peço pouco, então eu acabo me desgastando com esses outros elos aí da corrente por não manter uma constância, enfim, um relacionamento adequado. E aí? E agora, José? O que fazer, né, quando isso acontece? Isso não, né? O efeito chicote. Aqui entra esse termo que parece um bicho de 7 cabeças, mas que não tem como falar de logística sem falar de supply chain management. Supply chain management é o gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos. Eu vou disponibilizar para vocês um videozinho aí, onde vai dar um exemplo desse supply chain management, né, desse gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos, para vocês entenderem tudo que envolve uma cadeia de suprimentos. Né? Que não é somente ali quem está próximo ou quem eu entendo como meu fornecedor, mas que vai muito além, que envolve milhares de atividades, que envolve milhares de elos aí, né, de empresas, enfim, dessa cadeia de suprimentos. Então,
O que é base para o gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos, para o supply chain management? É a relação entre todos esses elos dessa corrente. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho várias situações referentes ao gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos. Ó, análise de decisões, transporte, atendimento ao cliente, sistema de informação, manufatura, suprimentos, separação de pedido, gestão de estoque, conversa com todo isso daqui. Eu tenho que entender, fazer parte, me relacionar com tudo isso aqui de todos os fornecedores que fazem parte aí dessa minha cadeia de suprimentos. Então vamos ver aqui agora algumas práticas importantes para que a empresa consiga implementar o supply chain management. Em primeiro lugar, reduzir o máximo possível não é chegar a zero. Nós falamos um pouquinho sobre o número de fornecedores, que muitas vezes não é vantagem trabalhar só com um fornecedor, isso deve ser analisado. Então, reduzir o máximo possível o número de fornecedores e, se possível, de clientes. Prestem atenção, não é, vou dispensar cliente, não é isso. É que, se eu for um fornecedor e tiver o mínimo possível de clientes, eu tenho uma relação mais próxima e esse cliente demandar ali o suficiente, embora tenha as suas desvantagens, mas isso é relevante para o gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos, que é uma relação de parceria, de proximidade entre todos esses elos, entre fornecedores e clientes, ok? Segundo, intensificação das relações com um grupo de empresas aí desse supply chain management. A Fiat faz isso muito bem em Betim, quando ela tá balançando porque tem uma menina tentando mexer aqui na minha estrutura. A Fiat faz muito bem isso quando lá em Betim ela aproxima todos os seus fornecedores, meu amor, quando ela aproxima ali todos os seus fornecedores e participa da gestão. Todos eles participam de gestão, de decisões estratégicas ali, de tomada de decisão. Oi, meu amor. Bom, EDI é o intercâmbio eletrônico de dados, né? Que é essa troca de informações. Isso ajuda a prever demanda, isso ajuda a programar a produção, isso ajuda a entender o que está acontecendo. Então, a internet, a troca de dados, de informações, dos sistemas de informações dessas empresas é muito relevante. Encaminhamento coletivo para a solução de problemas. Então, todas as empresas envolvidas ali no supply chain management que puderem contribuir, né, trazer ideias diferentes, né, e presença de todos os elos. Então, não adianta, se eu tiver algumas partes desconexas dessa cadeia de suprimentos, provavelmente eu posso ter algumas rupturas, alguns problemas ali. Então, é muito importante que todos esses agentes de uma cadeia de suprimentos estejam ali envolvidos e se sintam parte, se sintam parceiros, para que eu consiga fazer um correto supply chain management. Bom, principais benefícios que se obtém com o supply chain management. Primeiro, normalmente não falta produto. Eu tenho ali aumento da disponibilidade. Por quê? Os parceiros compreendem melhor a minha necessidade, eu compreendo melhor os meus parceiros, há uma conversa, um diálogo mais aberto, entende-se possibilidade de demanda e provavelmente eu não vou ter problema de indisponibilidade de produto por ter esse tipo de parceria. Redução no tempo de ciclo de pedido, eu reduzo aí o meu lead time de pedido, eu consigo às vezes produzir mais rápido e entregar mais rápido esse produto para os meus clientes. Filha, não pode mexer aí, não pode, isso é armário, não é de criança. Pausa para educação. Bom, maior confiabilidade dos prazos de entrega. Então, eu consigo muitas vezes falar para o meu cliente com mais precisão, assim, ó, eu consigo te entregar em 5 dias. Porque eu conheço os tempos também de todos os agentes aí da minha cadeia de suprimentos. Então, eu consigo ter mais precisão nessa determinação. E flexibilidade. Então, quando todos os envolvidos nessa cadeia de suprimento entendem, se sentem como parceiros, eles se dispõem mais a flexibilizar aí, prazos, condições, situações, para conseguir que todos acabam saindo beneficiados com essa situação, ok? Bom, a gente precisa falar, quando a gente fala de supply chain management, da integração de logística e produção. São duas áreas que precisam caminhar lado a lado. Por quê? A produção hoje, ela sofre muitas pressões que a logística está diretamente relacionada a ela. Por exemplo, pressão para reduzir níveis de estoques. A produção hoje tem
o famoso estoque zero é muito pedido, então utiliza esse quadro de Kanban e outras situações para se trabalhar com o estoque mais próximo de zero possível. Quem que é parceiro da produção nisso? Quem que precisa estar muito alinhado com a produção para essa situação? A logística. Segundo, pressão para agilizar o atendimento ao cliente. Então, quando a empresa ela decide aí reduzir tempos, né, por uma questão estratégica para agradar o cliente, né, para atender, para ter um melhor nível de serviço, se ela reduz esse tempo, a produção precisa estar muito alinhada e conseguir entregar ali, produzir no menor tempo possível para que a empresa entregue esse produto no menor tempo possível. A produção tem pressão para customizar em massa, isso é contraditório e ao mesmo tempo faz parte do dia a dia aí da produção. O que é isso? São altos volumes de produção, mas ao mesmo tempo, cada produto com característica específica que os clientes precisam. A Dell faz muito isso. A Dell, ela fabrica computadores e nesses computadores existem milhares de possibilidades de combinação de configurações, HD, enfim, sistema operacional. Então, se ela tem milhares de possibilidades, ela não é vantagem para a Dell sair fabricando. Então a Dell tem um grande volume, não só a Dell, né, as empresas de computador, mas a Dell ela primeiro recebe o pedido para depois fazer. Isso significa, a produção tem filha não pode puxar o computador da mamãe, não pode. A produção tem uma alta demanda, ela produz em grandes volumes, mas cada produto com a característica específica que o cliente precisa. Tem uma menininha tentando mexer aqui. Bom, então o departamento de produção hoje das empresas, eles recebem esse tipo de pressão e precisam estar muito alinhados com a logística até para tomar as decisões. Então a empresa, ela normalmente tem dois tipos de gatilho. Ou ela produz se antecipando a uma demanda ou prevendo uma demanda, ou ela espera a demanda acontecer para poder produzir. Quando ela espera a demanda acontecer, ou seja, ela primeiro recebe o pedido para depois produzir, a gente chama de produção puxada, ou seja, o cliente puxa a produção. Então é acionado pelo cliente. A partir do momento que o cliente faz o pedido, a empresa inicia a produção. É o caso da Dell que eu falei para vocês. E tem produções empurradas, que eu tenho normalmente uma previsão de demanda, né? Não é simplesmente vou produzindo. Antigamente era assim, eu produzia o máximo que eu podia, independente do escoamento da produção. Filha, não pode mexer aí nas pedrinhas da planta. Não pode. Cadê o seu brinquedo? Brinca lá, ó. Pausa 2, mãe. Acho que já foi umas 3 vezes, né? Bom, então, antigamente sim, se fazia produção empurrada de produzir o máximo possível. Hoje existe uma certa previsão de demanda e tudo mais, mas muitas empresas não esperam receber o pedido. Por exemplo, você não compra um papel higiênico, não faz um pedido para depois a empresa poder fabricar. Você não vai esperar isso, né? Então, assim, a produção empurrada depende do tipo de item, do tipo de negócio da empresa. Filha, fica quietinha. Então, para que isso aconteça, é muito importante o famoso just in time. Just in time não é uma técnica, é uma filosofia japonesa de produção, que é produzir imediatamente e conseguir entregar o mais imediatamente possível para o cliente. Isso envolve, é muito importante que todos os elos da cadeia de suprimento estejam envolvidos para que a empresa consiga. Então ela precisa de entender os tempos dos seus fornecedores, os seus fornecedores serem parceiros, entenderem as suas necessidades, para que essa empresa consiga trabalhar com a filosofia, não pode mexer nas pedrinhas, filho, para que a empresa consiga trabalhar com a filosofia just in time. Ela precisa ter essa proximidade de toda e fazer a gestão integrada dessa sua cadeia de suprimentos. Então, olha como que a filosofia just in time, filha, não pode. Vem cá, mamãe, um pouquinho. Olha como a filosofia just in time, ela tem a ver com os princípios aí da gestão integrada da cadeia de suprimentos. Então, ó, para eu conseguir cumprir a filosofia de just in time, eu tenho que ter relação privilegiada com poucos fornecedores, olha só, e transportadores. Eu tenho que compartilhar informações, que é o EDI, que eu já falei com vocês. Eu tenho que comprar, produzir ali em pequenas quantidades para trabalhar com estoques baixos, ok? Não trabalhar com grandes estoques. Eu tenho que melhorar a qualidade do que eu faço para não ter erros, não ter problemas nos processos produtivos. E eu tenho que eliminar incertezas. Para eliminar incertezas, eu tenho que conhecer
o meu fornecedor, a forma como ele trabalha, né? Todos esses elos têm que se conhecer muito bem. Então, para encerrar, eu vou compartilhar aqui com vocês um caso de Just in Time, de uma empresa que trabalha com Just in Time, né? Que é a Toyota, tem até o toyotismo aí, que é uma filosofia também. Então, a Toyota, ela trabalha com esse sistema Just in Time e ela faz a gestão integrada da cadeia de suprimentos. Teve um período... Não, filha. Vem cá, dá pra mamãe. Não. A criança colocou uma pedrinha na boca, ó. Essa pedrinha pequenininha aqui na boca. A mãe tem que ter olho nas costas, né? Bom, então a Toyota teve um ano em que ela quase teve que fechar suas 20 fábricas, porque ela tinha um único fornecedor parceiro, Ela tinha um único fornecedor parceiro de uma válvula do sistema de freios dela. Essa válvula custava R$5, em média R$5. E teve um incêndio nesse único fornecedor dela. Só que sem essa válvula não tinha como fabricar o carro, obviamente. Então, o que aconteceu? Em 5 dias a Toyota conseguiu retomar a sua fabricação e não precisou fechar as fábricas. Por quê? Porque 36 dos seus fornecedores parceiros, empresas parceiras, criaram linhas de produção paralela. Então, eles já tinham ali as peças que eles tinham que fabricar e não podiam parar, né, para a produção dos carros. Mas eles criaram ali, eles desenvolveram métodos de produção, criaram linhas de produção. Criaram linhas de produção em paralelo. Deixa a mamãe terminar, filha. Criaram linhas de produção em paralelo para conseguir suprir. Então, assim, eles não produziam a mesma quantidade que o fabricante onde teve o incêndio, mas eles produziam aí de forma em menor escala, mas conseguiu atender a demanda da Toyota e a Toyota não fechou. Esse fornecedor que teve o incêndio, com o apoio da Toyota, se reconstruiu. Então, olha só, foi importantíssimo para a Toyota essa rede de fornecedores parceiros e foi importante para esse fornecedor ter o apoio da Toyota, que se não fosse parceira, com certeza ela não investiria. Meu amor, Então, se ela não fosse parceira, provavelmente ela não participaria dessa reconstrução dessa fábrica que foi completamente destruída. Então, nós temos aqui um exemplo, embora interrompido, de um caso de uma empresa que trabalha com filosofia Just in Time e que só conseguiu se reerguer após um grave problema aí em um dos seus fornecedores, devido a esse gerenciamento integrado, esse supply chain management, ok? É isso, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Manda beijo pro pessoal.